A epígrafe do texto diz: Jesus aparece a Maria Madalena. A versão que eu tenho diz assim: E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. E viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outro aos pés. Disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás, e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão ou o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, ou mestre. E encerramos a nossa leitura nesse versículo. O que o Espírito Santo de Deus me chamou a atenção neste texto, irmãos, e eu quero compartilhar convosco nessa noite, é que essa Maria a quem o texto se refere é Maria Madalena. E Maria Madalena, nós que temos a oportunidade de estudar a palavra do Senhor, nós sabemos que ela teve um grande privilégio. O primeiro privilégio da vida de Maria foi que ela foi resgatada por Jesus. Ela era uma mulher que tinha uma vida extremamente difícil. Maria Madalena, ela era atormentada, o texto bíblico nos diz, por 7 demônios. Ou seja, eu imagino que o sofrimento dessa mulher deveria ser muito grande. Eu imagino que ela não tinha paz de espírito, eu imagino que a sua alma não tinha sossego, ela não tinha descanso. Eu não sei se esses espíritos que incomodavam Maria geravam nela algum tipo de desconforto físico, se ela se debatia, se esses espíritos faziam com que ela se comportasse de uma forma estranha para constrangê-la no meio da sociedade, no meio da sua família. Então eu não sei o nível de sofrimento, mas eu tenho certeza que o sofrimento de Maria Madalena era muito grande. E ela viveu dessa forma. A Bíblia também nos diz por quanto tempo ela foi atormentada por esses espíritos. Mas o que nós sabemos com certeza é que no dia em que ela se encontrou com Jesus, esse sofrimento teve fim. Porque ela se encontrou com Jesus de Nazaré e ela foi liberta. Jesus a libertou daqueles demônios. E a partir daquele momento, aquela mulher que talvez era excluída da sociedade, talvez quando ela passava as pessoas cochichavam a respeito dela por causa do seu comportamento ou do que ela sofria quando ela era afligida por aqueles espíritos malignos. Agora essa mulher, ela é transformada. Essa mulher, ela tem um comportamento restaurado. A sua vida não é mais a mesma, porque ela teve um encontro com Jesus. E ela representou essa mudança de vida na sua trajetória, porque ela deixou tudo para trás e se tornou uma das mulheres que seguiam Jesus. A Bíblia nos faz menção de algumas mulheres que acompanhavam os discípulos. Onde Jesus estava, essas mulheres também estavam. E uma dessas mulheres era Maria Madalena. E por que ela seguia Jesus? Um dos evangelhos nos diz: Maria Madalena, de quem Jesus expulsara 7 demônios. A gratidão dela era tão grande que ela deixou tudo para ir onde Jesus ia. Ela queria estar perto, ela queria servi-lo, ela queria estar junto dele. Então, uma mulher que teve grandes experiências. Assim como nós temos. Eu tenho certeza que cada um dos irmãos e irmãs que está aqui nessa noite tem as suas experiências com Deus. Talvez nós não tivemos, e se não tivemos, glória a Deus, nós não somos como Maria Madalena, que foi oprimida por possessão, mas todos nós temos testemunhos de curas, de providências. Nós tivemos aqui o nosso irmão que Aleluia, testemunhou Jesus. a providência divina ali no seu trabalho. Nós temos inúmeros testemunhos que testificam e vivificam a nossa fé. E Maria Madalena teve esses grandes testemunhos de vida que fizeram com que ela cresce que Jesus Cristo era poderoso e que ele era o Messias prometido. E ela passou a segui-lo. Mas Jesus morre. Jesus morre na cruz. Jesus morre. E agora eu gostaria que os irmãos pensassem. Imaginem que de repente você acredita em algo ou em alguém, você tem provas de que aquilo é verdade,
de que a sua vida inteira merece ser deixada para trás e de repente aquele homem está pendurado em um madeiro, morto, sem vida. Eu imagino como Maria e como os discípulos estavam se sentindo naquele momento. Esse texto não é a Maria fervorosa, não é Maria Madalena cheia de fé, cheia de unção. Maria, ela está desanimada, ela está enlutada, ela está triste, ela está sem esperança. Porque para Maria, o seu Salvador havia morrido. Eu quero chamar a atenção dos irmãos nessa noite, porque embora nós sabemos hoje que Jesus ressuscitou e temos a nossa confiança nisso, Maria não sabia. Maria ainda não tinha conhecimento dos fatos espirituais que estavam acontecendo. Ela não sabia que Jesus já havia descido até o inferno, que já tinha pego a chave das mãos ali da morte. Ela não sabia de nada disso. Para ela, Jesus estava morto. E tudo que ela tinha acreditado tinha se acabado. Ela estava triste. O seu mestre, o seu querido mestre, estava morto. E muitas vezes, irmãos, nós não nos deparamos com a morte física de Jesus, mas nós passamos por situações que nos deixam tão desanimados e tão tristes e tão desesperançosos que é quase como se Jesus tivesse morrido. Nós perdemos a nossa fé. Nós entramos em um estado de decepção e nós pensamos, agora não tem mais jeito. Jesus não pode mais me ajudar. Jesus não pode mais me atender. É como se Jesus não me ouvisse. Eu me sinto sozinho, me sinto sozinha, me sinto desamparado e ficamos assim, como Maria Madalena estava. Nessa palavra, o texto diz que Maria estava chorando e se abaixava para o sepulcro. Quantos de nós muitas vezes estamos tão aflitos, tão angustiados que nós não aguentamos sequer manter a nossa cabeça erguida? Ficamos olhando para o chão, às vezes até mesmo em oração, colocamos a boca no pó e nós não conseguimos nem manter a nossa cabeça erguida. Tamanho é o nosso desespero, a nossa angústia, a nossa desesperança. E nós não conseguimos nem olhar para onde o nosso Senhor está. Porque nós estamos muito machucados, o quê? Pela situação. Qual era a situação de Maria Madalena? Jesus está morto. A nossa situação hoje em dia pode ser uma causa na justiça, que não se resolve, que é muito difícil. Pode ser uma enfermidade que foi diagnosticada, que é muito dolorosa, que não tem mais jeito. Pode ser um casamento que está passando por dificuldade. Pode ser uma dificuldade com os filhos, com os netos. Pode ser uma dificuldade financeira. Eu não sei, mas hoje o Senhor, Ele nos traz para esse lugar. O mesmo lugar onde Maria Madalena estava desalentada, em luto, em lágrimas, com seu rosto prostrado no chão. Mas ela não estava sozinha ali. Maria não estava sozinha. E nós também não estamos.